No Brasil, quem sofre é ouvido. Quem descansa, quem não aparece, simplesmente é ignorado. A gente desconfia do conforto, a gente desconfia das boas roupas, mas a gente valoriza o sacrifício. A gente se identifica com aqueles que sofrem porque a maioria de nós somos um povo trabalhador, um povo que sofre para conquistar aquilo que tem. Quem fala do ar-condicionado, quem fala da poltrona, é visto por nós como político. E todo aquele que recebe o título de político, automaticamente recebe a alcunha de bandido, de alguém não confiável. Mas quem está debaixo do sol, quem sente a dor, quem caminha, quem cria bolha nos pés, esse é visto como verdadeiro, como autêntico, como gente da gente. No Brasil, o suor de alguém vira narrativa, vira história. Quando alguém sofre em público, essa pessoa deixa de ser um influenciador, deixa de ser um profissional e assume o arquétipo de peregrino, assume o arquétipo de herói, de redentor. E politicamente o Brasil ele tem essa sina da necessidade de um redentor. Nós não somos um povo acostumados a fazer a própria história acontecer, somos um povo acostumados a ver outras pessoas fazerem a nossa história. E é justamente isso que nós estamos vendo na caminhada do deputado Nicolas Ferreira. Enquanto a oposição descansava no recesso parlamentar, o governo silenciava diante desse mês de janeiro mais ou menos tranquilo, uma coisa aconteceu. Alguém criou o único fato político da semana, talvez o único fato político relevante do mês, e que serve como um balizador para aquilo que será o cenário político de 2026 aqui no Brasil. Isso se chama especificamente agenda setting, que é quando alguém decide o que vai virar assunto. É alguém que senta e decide como é que o jogo vai acontecer. Ao escolher caminhar 240 quilômetros, o deputado Nicolas Ferreira tirou a pauta de Brasília, tirou a pauta do Congresso, tirou a pauta, inclusive, do presidente da República e jogou a pauta da discussão política no asfalto. Janeiro é chamado de silly season, ou seja, um mês bobo, porque a política está quase toda parada. O Congresso fechado, gabinetes vazios, a imprensa sem pauta, mas o Nicolas está na estrada. Na política, assim como na comunicação, existe uma regra básica: não existe vácuo para o poder. Se ninguém ocupa esse espaço comunicacional ou político, ele ficará disponível. E aquele que tiver coragem de fazer algo diferente ocupará esse espaço. De fato, você não precisa andar 200 quilômetros para conseguir isso. Mas precisa entender uma coisa: recesso não é férias. E Nicolas entendeu isso muito bem. Aproveitou o vazio do mês de janeiro para ocupar a cena, tanto das notícias como das redes sociais, que é o seu maior palco. Enquanto os adversários dormiam, descansavam, celebravam, o Nicolas cria o fato, cria a narrativa, ocupa o espaço vazio e se torna notícia. A tal ponto de arrebanhar pessoas que vão ao encontro dele nesse processo, fazendo com que o povo brasileiro médio se identifique com ele e fazendo com que o seu nome seja lembrado nas redes sociais, nas notícias, mobilizando a sua base e se colocando como vítima, angariando a pena das pessoas. Nicolas talvez seja o termômetro daquilo que podemos esperar no cenário eleitoral e político do Brasil agora, nesse ano de 2026. Uma política não pautada em fatos, não pautada em desempenho. Nicolas tem aí um mandato completo, pouquíssimas apresentações de projetos, 19 apenas. Dos 19 projetos apresentados, apenas um foi aprovado. A sua estadia no Congresso é marcada por polêmicas e cortes para a internet. Mas isso tudo desaparece, porque a partir de agora, Nicolas será lembrado como a vítima perseguida pela justiça. Aquele herói que caminhou 240 quilômetros pela liberdade, como se ele não fosse livre. Aquele que é como a gente, que sofre e que por isso merece a nossa confiança. Nicolas não é um bom político, mas é um bom influenciador, um bom comunicador. E no cenário das redes sociais que vivemos agora, na política, ganha aquele que sabe manipular os sentimentos do povo.